Fala pessoal, eu sou o Thales Rogério, professor de História e Filosofia, e hoje nós estamos aqui com mais uma aula da fantástica filosofia sobre o tema filosofia política. Eu quero hoje desenvolver o início da filosofia política sobre o tema aí de como que se deu o surgimento do termo política, o que os gregos e os romanos diziam sobre isso, como que ocorreu a formação da democracia dentro da polis, que são as primeiras cidades constituídas no Ocidente, e nós iremos finalizar sobre o conceito de poder e o que Weber dizia sobre a legitimação do poder. Quando se afirma que os gregos e os romanos inventaram uma política, não se quer dizer que antes deles não existia poder e autoridade. O que quer dizer é que eles inventaram o poder e a autoridade propriamente político, na tomada das decisões. Sendo que esse poder substituiria aquele processo despótico ou patriarcal exercido pelo chefe da família sobre um conjunto de famílias que estavam diretamente ligadas a esse líder, por meio de laços de dependência econômica, militar ou por alianças matrimoniais. Nessa forma de poder anterior, a relação era totalmente pessoal e o chefe garantia a proteção enquanto seus súditos lhe ofereciam lealdade e obediência. Embora no começo os gregos e os romanos tivessem conhecido esse tipo de organização, um conjunto de medidas foi tomadas aí pelos primeiros dirigentes que nós chamamos de legisladores. Esses dirigentes tinham como modo impedir a concentração dos poderes e da autoridade nas mãos de um rei, como um senhor único da terra, da justiça, das armas e também como um representante aí da divindade. Para evitar tal concentração do poder econômico, judiciário, militar e religioso, a propriedade da terra não se tornou uma propriedade régia ou patrimônio privativo de um rei, nem uma propriedade comunal, ou da aldeia, mas manteve-se como propriedade das famílias totalmente independentes. Em termos econômicos e sociais, a urbanização colocava em confronto não só proprietários agrários de um lado, como também artesãos e comerciantes de outro, mas também a massa de assalariados da população urbana, geralmente chamado de os pobres. A luta de classes incluía, sim, lutas entre ricos e lutas entre ricos e pobres. Tais conflitos decorriam de todos indivíduos participantes das guerras externas, tanto para a expansão de território como para a defesa de sua cidade, formando as milícias dos nativos dentro da comunidade. Com isso, todos se julgavam no direito de intervir, de algum modo, tanto nas decisões econômicas quanto nas decisões legais à sua comunidade. A luta de classes pedia uma solução. Essa solução foi a política, que transformou a comunidade urbana em cidades propriamente ditas. Os primeiros chefes políticos, também conhecidos como legisladores, introduziram uma divisão no território das cidades, visando diminuir o poderio das famílias agrárias, dos artesãos e comerciantes urbanos ricos e satisfazer as reivindicações dos camponeses pobres e dos artesãos e assalariados urbanos que também eram pobres. Em Atenas, por exemplo, a polis foi subdividida em unidades sociopolíticas denominada demos, em Roma, tribos. Quem nascesse num demos ou numa tribus romana, independentemente de sua situação econômica, tinha assegurado o direito de participação direta ou indiretamente nas decisões das cidades. No caso de Atenas, todos os cidadãos naturais do demos tinham o direito de participar diretamente do poder, dando o regime
ser uma democracia. Em Roma, os não proprietários ou os pobres formavam a plebe, que tinha o direito de eleger um representante, chamado esse direito de o tribuno da plebe. Para defender e garantir seus interesses juntos aos interesses e privilégios dos que participavam diretamente do poder, os patrícios, que constituía o populus romanus. O regime político romano era dessa forma, conjecturado uma oligarquia. Mas, rompendo com o poder despótico, os gregos e romanos inventaram o poder político porque separaram a autoridade pessoal privada do chefe da família, o senhorio patriarcal e patrimonial e o poder impessoal público pertencente à coletividade. Separaram também o privado do público e impediram a identificação do poder político com a pessoa de um governante. Separaram a autoridade militar e o poder civil, subordinado o primeiro ao segundo. Isso não significaria que nos casos aí, como os de Esparta e Roma, o poder político não fosse também militar, mas sim que as ações militares deveriam ser primeiramente discutidas e aprovadas pela autoridade política. E as assembleias em Esparta e o Senado em Roma só depois realizadas. Separaram a autoridade mágico-religiosa e o poder temporal laico, impedindo tanto a divinização dos governantes quanto sua transformação em sumos sacerdotes. Criaram a ideia e a prática da lei como expressão de uma vontade coletiva e pública, definidora dos direitos e deveres para todos os cidadãos, impedindo que fosse confundida com a vontade pessoal de um governante. Criaram a instituição do erário público e do fundo público, isto é, dos bens e recursos que pertencem à sociedade e são, por ela, administrados por meio de taxas, impostos e tributos. Quem deveria arcar com todos esses impostos, com todas essas taxas e com todos esses tributos era, logicamente, a população mais pobre. Assim, impediram a concentração da propriedade e da riqueza nas mãos dos dirigentes. Criaram um espaço político e um espaço público, a Assembleia Grega e o Senado Romano, no qual os que possuíam direitos iguais da cidadania discutiam opiniões, defendiam seus interesses, deliberavam em conjunto e decidiam por meio do voto, podendo também, pelo próprio voto, revogar uma decisão tomada. Na conversa diária, nós usamos aí o termo política em vários sentidos, Como exemplo disso, se assemelham ao processo político do dia a dia para designar uma empresa, uma escola ou uma igreja como expressões que estruturam o seu poder interno, até porque política vem aí do processo da arte do governo, da arte de organização, então tudo acaba sendo para um processo interno do ambiente. Há também um sentido totalmente pejorativo de política, quando pessoas desencantadas devido às denúncias de corrupção e de violência associam indevidamente política à politicagem, falsa política em que predominam os interesses particulares sobre o coletivo. Mas, na verdade, política é a arte de governar, de gerir o destino da cidade. Explicar em que consiste a política é um problemão. Contudo, nós aí aconselhamos um movimento da história, e veremos aí posteriormente as definições que tomam um processo diferente conforme a época em que variam as expectativas a respeito de como deve ser a ação de um ser totalmente político. Quando nós falamos aí de processo político,
nós temos que entender a autoridade e o poder e quem detém esse poder e essa autoridade. O poder aí supõe dois polos, o de quem exerce o poder e o daquele sobre o qual esse poder é exercido. Nesse sentido, o poder é uma relação ou um conjunto de relações pelas quais os indivíduos ou os grupos interferem na atividade de outro grupo ou de outro indivíduo. Para que alguém exerça o poder, é preciso que tenha força, para que isso ocorra, entendida como instrumento para o exercício desse poder. Como nós estamos aí falando em força, é comum nós colocarmos aí um sentido totalmente pejorativo para a força, como uma força física, uma coerção, uma violência, mas na verdade este é apenas um dos tipos de força. Trazendo sobre essa temática, eu vou deixar para vocês aí uma citação de um filósofo francês sobre essa questão, que é o Gerard Lebrun, que diz o seguinte: se numa democracia um partido tem peso político, é porque tem força para mobilizar um certo número de eleitores. Se um sindicato tem peso político, é porque tem força para começar uma greve. Assim, força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que permitam influir no comportamento de outra pessoa. A força não é sempre, ou melhor, é raríssima. Um revólver apontado para alguém pode ser o charme de um ser amado quando me extorque alguma decisão. Uma relação amorosa é, antes de mais nada, uma relação de forças. Conferir as ligações perigosas de Laclos. Entre tantas formas de força e poder, as que interessam nesse momento é a configuração por instância ou por excelência do exercício do poder político em várias áreas da vida pública. Embora a força física seja condição necessária e exclusiva do Estado para o funcionamento da ordem em sociedade, não é condição suficiente para a manutenção do poder. Ele precisa ter legitimidade que se configura pelo consentimento dos governados. Ao longo da história humana, foram adotados os mais diversos princípios de legitimidade do poder. Como exemplo, nos estados teocráticos, o poder legítimo vinha da vontade de Deus. Nas monarquias hereditárias, o poder é transmitido de geração a geração e mantido pela força da tradição. Nos governos aristocráticos, apenas os melhores exercem funções de comando, o que leva a entender por melhores varia conforme o tipo de aristocracia, o mais rico, o mais forte, o de linhagem nobre ou até da elite do saber. E na democracia, o poder legítimo nasce da vontade do povo. A discussão a respeito da legitimidade do povo é importante na medida em que a obediência é prestada apenas ao poder consentido, situação na qual é voluntária e livre. Caso contrário, abre-se a brecha do direito à resistência. Vamos assim mencionar então como que começa esse processo de institucionalização do poder. Com o fortalecimento das monarquias nacionais, o Estado passou a deter uma posse de território e tornou-se apto para fazer a aplicação de leis e recolher impostos, e ter um exército. Por isso, segundo o filósofo e sociólogo alemão Max Weber, que viveu aí por volta de 1864 a 1920, o Estado moderno é reconhecido por dois elementos constitutivos, no pensamento aí de Weber, a presença do aparato administrativo para a prestação de serviços públicos e o monopólio legítimo da força. Além disso, com a secularização da consciência, o Estado distancia-se da maneira de pensar medieval predominantemente religiosa
né? A tese de que todo poder emana de Deus contrapôs-se à teoria da origem social do pacto feito sobre o consentimento dos indivíduos. Com a institucionalização do Estado, o governante não mais se identifica com o poder, mas é apenas o depositário na soberania popular. O poder legítimo, na concepção de Weber, é, portanto, um poder de direito, que repousa não mais na violência, nem no privilégio da classe, mas no mandato popular. O súdito transforma-se em cidadão, já que participa ativamente da comunidade cívica, sob o impacto aí do século das luzes, que são teorias iluministas. No século XVIII, expandiu-se a defesa do constitucionalismo, é entendido aí como a teoria e a prática dos limites do poder exercido pelo direito e pelas leis. Portanto, o poder torna-se legítimo porque emana do povo e se faz aí a conformidade com a lei. Por isso que nós temos, pelo menos no Brasil, a instituição do voto direto e secreto, porque se nós estamos vivendo em um regime totalmente democrático, nós temos o direito de exercer representantes e esses representantes estarão em busca dos direitos da coletividade, né? É lógico que nós não vamos aí entrar no mérito se esse governante está realmente buscando os direitos coletivos ou direitos pessoais. Essa foi mais uma aula de filosofia falando sobre o início do conceito político, né? Eu quero aqui agradecer a presença de todos. Até a próxima aula.